Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, comunidade aqui do 247, da TV 247. Nós estamos no Estação Sabiá. Eu sou Regina Zappa e trago com muita alegria hoje o ator, professor, diretor de teatro, Odilon Esteves. Muita alegria de estar com ele aqui. Vou apresentando para vocês. Já tem um monte de gente aqui dando boa tarde para a gente. Eduardo Goulart, Maria Heloísa, Luiz Parra, Rita Valente, o pessoal já está chegando. Então, queria fazer uma apresentação assim, mas ele próprio, o Odilon, é que vai se mostrar para vocês mais, mas eu queria dizer que ele... Aí vou mostrar aqui umas fotos, antes da gente começar a conversa, porque aí também não interrompe. O Odilon já atuou em várias peças, já dirigiu peças, atuou em vários longas e muitos curtas, fez minisséries de TV, e um dos filmes que eu queria mostrar aqui, vou mostrar umas 3 fotos aqui do Odilon, é o Batismo de Sangue, do Elvésio Raton, que é de 2006. Você consegue botar para a gente a foto, Jonas? Deixa eu ver se demora um pouquinho. Vamos ver. Depois nós vamos ver também outra foto de uma minissérie de TV, que é Queridos Amigos, da Maria Adelaide Amaral, direção da Denise Sarraceni. E vamos ver também uma foto de Grande Sertão Veredas. Não sei, Jonas, você está conseguindo botar aí para a gente? Acho que ele... Batismo de Sangue é a primeira foto que eu te mandei. Olha, lá vamos. Está ali o Odilon. Batismo de Sangue fala do Frei Tito, é um filme lindo. E aí é só para ver, né, a diversidade de todas as coisas, algumas coisas que o Odilon já fez. Depois, Queridos Amigos, que é uma minissérie da televisão. Uai. A gente pode mostrar direto. Olha, vamos ver aqui. Olha o Odilon ali. Perfeito, né? Impressionante. E a outra foto é de Grande Sertão, que eu, na verdade, fiquei encantada com o Odilon quando eu vi ele ler um trecho de Grande Sertão que ele gravou e passou para algumas pessoas, alguns grupos, e eu fiquei encantada. E agora, acabei de ver um espetáculo que o Odilon está apresentando, apresentou nesse fim de semana, vai ter no próximo também, que é exatamente esse, Na Sala com Clarice, onde Odilon lê alguns trechos de crônicas e contos da Clarice Lispector. Mas o Odilon vai explicar melhor para a gente, porque é super interessante a maneira como ele bolou de trazer esses contos e do público escolher. Então, eu queria falar uma coisa aqui que tem no seu currículo, né, que você disse que é dito o seguinte: o poder da arte, sobretudo da literatura, de fomentar a criação de um imaginário... Gente, cadê? Perdi. Hoje eu estou... Vou ler de novo. O poder da arte, sobretudo da literatura, de fomentar a criação de um imaginário e de uma vida menos comezinha e crua, é algo que perpassa a vida do ator Odilon Esteves, que desde 2017 decidiu postar vídeos com poemas, contos e excertos de autores que a ele foram apresentados ao longo da vida. Então, o Odilon vai do Brecht a Manuel de Barros, passando por Guimarães Rosa e agora Clarice Lispector. Então, é uma mistura, né, do ator com o amante da literatura, e eu queria que... Vamos começar falando do espetáculo de agora, e depois a gente entra na tua matéria, que é a palavra, que é a literatura. Como é que você pensou em fazer esse espetáculo da Clarice? E conta para todo mundo aqui como é que ele funciona, o cardápio de jantar, entrada, sobremesa, cafezinho.
Boa tarde, Boa, Regina, Odilon. boa tarde. Primeiro, uma alegria imensa para mim estar aqui conversando contigo. Já te disse que eu te conheci no fim da década de 90, quando foi lançada a primeira biografia do Chico. Eu não sei se é a primeira, mas foi a primeira que eu tive contato, foi a sua. E o Chico foi é um dos meus grandes ídolos, mas foi o meu grande ídolo de adolescência. Sobretudo na adolescência, ele fez a minha cabeça e a obra dele, né? Então, eu já te conhecia desde o fim já 21 anos depois, cá estamos batendo esse papo. Então, para mim é uma É, um- alegria é uma, realmente imensa. e é uma grande alegria para mim estar com você aqui, porque você, olha, olha só, a Luciana Bonfim dizendo, Regina, sempre trazendo convidados maravilhosos. O Luiz Humberto, grande ator, parabéns, Odilon. O pessoal está animado, Luciana Bonfim também, Uhum. grande Odilon. Então, eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente. E fiquei muito emocionada com o teu espetáculo da Clarice, que você vai explicar agora para a gente. E você é de uma sensibilidade tão grande que emociona a gente. Olha, eu em 2017, 2018, eu fiquei com vontade de fazer um espetáculo, o que eu chamo de peça literária, porque é para sinalizar de algum modo que o texto é o protagonista, né? Porque nós no teatro muitas vezes partimos do texto para criar uma outra obra que muitas vezes distancia-se muito do texto. Nessa não, essa eu gostaria, a minha intenção é estar a serviço do texto. Sempre é um olhar subjetivo do leitor, né? Isso não tem jeito, isso aí não tem como desvencilhar, mas ainda assim, é, eu, eu, esse olhar subjetivo, a minha subjetividade vai estar na curadoria, nos textos que eu escolho de Clarice, que são os que me atravessam por motivos da minha própria vida, né, como acontece com todos os leitores. Mas eu gostaria de estar a serviço daquele texto. Ele continua sendo o protagonista. E queria que fosse interativo. Queria que, obviamente, em 2018, quando estava pensando nisso, eu pensava no espetáculo presencial. Ainda não havia essa possibilidade de Zoom, de um espetáculo através do Zoom. Estávamos ainda longe dessa pandemia. E comecei a fazer essa curadoria. Mas eu desisti do espetáculo com as mudanças que houve no Brasil, né, com a eleição em 2018, a gente já sabia que a cultura ia sofrer um revés, então eu desisti, engavetei o projeto, falei, ixi, não vou ter que comemorar o centenário da Clarice com os meus amigos só em casa, lendo Clarice, mas assim, no espetáculo não vai ser possível. Aí veio a pandemia, aí eu engavetei mesmo, porque foi bom, não era para ser. Só que em setembro, o CCBB me liga, eles estavam procurando, queriam voltar com a programação presencial, entrar na programação online, porque perceberam que ia demorar a voltar à Presencial. programação presencial, o CCBB de BH, né, porque eu moro em São Paulo, mas sou de Belo Horizonte. E perguntaram se um projeto que eu tinha entrado, mas que não tinha sido aprovado num edital, porque eles foram atrás dos projetos aprovados, quais poderiam adaptar para o online, a maioria preferia esperar a volta do presencial, então eles foram no banco de projetos antigos, que não foram aprovados, para ver se algum tinha um perfil adaptável. Eles lembraram que o meu projeto já tinha esse viés da eleição ao vivo, da escolha ao vivo, e acharam que isso poderia funcionar muito no online. E eu disse, olha, esse projeto que eu inscrevi não dá para fazer, mas eu tenho um outro que é no mesmo molde, que é com a Clarice, que eu, inclusive, desisti de inscrever no edital de vocês, porque, enfim, porque eu achei que não ia ser possível nesse Brasil. E eu achei incrível isso, essa volta que o mundo deu. O CCBB, o edital dele, tem uma cláusula que diz que eles se reservam ao direito de escolher projetos, também de convidar projetos, né? Então, isso estava dentro dos trâmites naturais da instituição. E aí foi. E aí estreiei isso, falei que era possível adaptar para o Zoom. Então a peça funciona como um jantar literário na minha casa. Tem entrada, pratos principais, sobremesa e cafezinho. Para isso eu preparei um cardápio com contos e crônicas de Clarice e o público escolhe qual texto gostaria que eu apresentasse de entrada, quais de pratos principais, qual de cafezinho, qual de, de sobremesa. Mas o cardápio tem 12 opções, eu apresento 5 delas. Às vezes tem 10 opções. Mas mesmo na temporada de estreia, eu comecei a fazer um circuito de 3 apresentações seguidas, em que os textos apresentados num dia não voltavam no cardápio do dia seguinte. E aí agora, o espetáculo terminou em janeiro no CCBB, eu vou para esse retorno agora, já fora da programação do CCBB, eu preparei mais 5 contos. Então
eu transito por um repertório de 25 textos da Clarice, o que deu para fazer um circuito de 4 apresentações seguidas, sem repetição de nenhum texto. Então é uma loucura, porque eu apresento no sábado e imediatamente já começo a ensaiar o próximo espetáculo, porque cada sábado é um novo trabalho, é um novo espetáculo, porque a estrutura é a mesma, mas os textos mudam, né? Você acaba que no final você lê todos ou não? Porque aí não dá, não. Não, em 4 apresentações nessa temporada, por exemplo, serão apresentados no total 20 textos. Como são 25, 5 ficarão de fora. E você ensaia todos? Ensaio todos, cotidianamente. Eu tenho que ensaiar todo dia, porque eu tento fazer o texto na íntegra e, claro que às vezes a minha memória coloca um sinônimo sem querer, mas eu busco a precisão. Eu me penalizo imensamente se eu se eu mudo uma palavra. Na primeira temporada, em Mineirinho, que é uma das crônicas mais famosas de Clarice, né, que ela, inclusive, cita na famosa entrevista dela, da Mineirinho, que era um criminoso do Rio, que foi morto pela polícia com 13 tiros. E ela diz, um tiro bastava, isso ela diz na entrevista, né, mas 13 foram à vontade de matar, enquanto quando um tiro, um único, bastava. É muito bonito, para tirar uma vida, né? E em Mineirinho ela começa assim, suponho que é em mim, como um dos representantes de nós, que devo procurar porque está doendo a morte de um facínora. Só depois que acabou a temporada, vendo as gravações, eu vi que em vários dias eu disse, acho que é em mim, como... Eu troquei suponho por acho. Eu vou te dizer, eu me penalizei por meses. Foi a única palavra que eu troquei. Eu entendo. Mas suponho, se a Clarice escolheu suponho, eu não podia ter trocado por acho, entende? Mas, enfim, não tem jeito. Isso, às vezes, acontece, né? Por mais que você ensaie, a memória te dá essa rasteira. Claro. Então, tem cartaz, só tem mais uma apresentação, que é agora no dia 2, no sábado. Quem quiser participar ainda tem ingressos, os ingressos são na Simpla, e é a transmissão pelo Zoom, ao vivo, e aí você entra e participa desse jantar. Assim, vai no Simpla, na sala com Clarice, né? E na sala com Clarice. Que a pessoa consegue entrar lá. E na verdade, é um espetáculo, não é só, quer dizer, já seria muito se a gente estivesse só lendo o texto, mas o Odilon traz a gente para o universo da Clarice, de verdade. Então, a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, como é difícil você se concentrar quando você está assistindo uma peça online. E, realmente, isso dispersa. Mas, no seu caso, Odilon, tão... eu não sei explicar direito, é tão forte a sua leitura, né, a sua interpretação, na verdade, né, que a gente não consegue parar de prestar atenção. Eu, pelo menos, não me distraí nem um minuto e me transportei. E nesse tempo, e você comentou também uma outra coisa que eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, que as pessoas normalmente estão escolhendo, e tem um sistema de votação muito legal, que você clica no texto que você quer, e o Odilon disse que a maioria das vezes as pessoas estão escolhendo textos mais leves da Clarice, e talvez porque a gente esteja vivendo esse tempo tão pesado, né, em todos os sentidos, né? Tem a pandemia, tem essa situação política e social do país, então as pessoas querem talvez uma coisa mais leve. Mas queria que você falasse um pouco mais disso, dessa tua percepção, e também como é que você está levando a vida, como é que você vem levando a vida desde o começo da pandemia, com os teus livros, com os teus projetos. Depois a gente vai... depois acho que o Odilon vai também dar para a gente um gostinho das suas interpretações, né? Daqui a pouco. Não sai daí. Regina, essa apresentação que você viu, as pessoas escolheram textos mais leves, mas na estreia, por exemplo, elas escolheram Meu Perdoando Deus, que é um texto denso, né? Tem uma densidade. É muito variável, sabe? Tem dias... eu tento evitar de ter Perdoando Deus e Mineirinho, por exemplo, no mesmo cardápio. Mas ano passado não teve jeito, porque os textos não escolhidos numa sessão, os não escolhidos voltam na sessão seguinte. E teve uma vez que, não sei se Mineirinho ou Perdoando Deus, eles foram ficando.
E aí chegou um dia que os dois estavam no cardápio daquele dia. E você acredita, o público escolheu os dois, que eram os mais densos daquele dia. Então, no próximo domingo, em algum momento, pelo menos um texto muito denso vai ter, porque entram no cardápio dessa semana A Fuga, que é um conto da Bela e a Fera, que é uma mulher que está casada há 12 anos num casamento falido e ela não está mais suportando. Então, chama A Fuga, que é quando ela decide fugir de casa, ir embora daquele casamento. E as duas opções da semana passada que não foram escolhidas, que são densas. O Homem que Apareceu, que é do A Via Crucis do Corpo, e Mineirinho, que é do Para Não Esquecer. Então, pelo menos uma opção densa essa semana vai ter, porque como são 4 opções de pratos principais, eu apresento os 2 mais votados. 3 são desses, então, no mínimo, um vai escapar. Mas é ótimo, é denso, é muito bom também. O Sérgio Lukin está dizendo assim, já sugeriu aqui que os 5 textos sobrantes poderiam formar um jantar extra em outubro. Quer dizer, vão sobrar 5, a gente deixa sem escolha. Aí, em outubro, você seria faz maravilhoso. Mais... Eu adoraria poder continuar com a peça em outubro, mas não vai ter jeito. A gente não podia imaginar que a temporada fosse ser tão bem recebida. Então, eu não enfim, a gente não teve jeito, mas a gente está tentando programar uma nova temporada, um novo circuito de 4 apresentações para novembro. Não está confirmado ainda, estamos conversando a equipe, ajeitando a agenda para a gente fechar, porque não sou só eu, né? Parece simples que é uma live, eu e o computador, mas na verdade envolve uma equipe de 7 pessoas e então precisa conjugar a agenda de todo mundo. Não é simples, Odilon, quando a gente conversou outro dia, você, justamente falando do livro do Chico Buarque, você me falou que o Chico transformou a sua vida. E você também, depois a gente continuou conversando, e você estava falando como a literatura foi importante para você, é importante para você. Então, queria que você me falasse um pouquinho dessa transformação, o que transformou na sua vida as palavras do Chico, né? E como você se relaciona hoje, o que a literatura significa para você, como a gente disse aqui no título, como construção do seu mundo, da sua vida. Olha, a minha família incentivava muito a leitura na infância, mas a primeira vez que eu tive consciência do poder da literatura foi na 5ª série. Eu via muito Aqui e Agora, jornal sensacionalista do SBT, porque ele passava antes de uma novelinha para criança. E eu fiquei fisgado por aquilo. E tive pesadelos por meses. Eu sendo sequestrado, era isso no início dos anos 90, o Brasil estava com uma onda grande de sequestro, todo dia tinha uma notícia de sequestro, eu por meses sonhava minha casa invadida, toda sorte de desgraça aconteceu nos meus pesadelos naquele período que eu assistia Aqui e Agora. Eu ainda não entendia que o medo, o ódio, que isso nos agarra, porque passa por nós sem mediação cultural, vai nos nossos instintos, né? Então aquilo foi me viciando, aquela adrenalina ruim. Até que a professora da 5ª série mandou a gente ler um livro da coleção Vagalume, que fazia muito sucesso na minha adolescência. Quando eu percebi que eu era capaz de transformar aquelas frases e parágrafos em imagens dentro da cabeça, e chegava para conversar com os meus amigos, eles também, só que eles enxergavam novas coisas, eu falei, que riqueza é isso? A gente está lendo o mesmo livro, mas a gente conversando parecem ser livros diferentes, mas tem um fio que se mantém, que é a história. Me tornei leitor. Na 5ª e 6ª séries, isso no interior de Minas, em Novo Cruzeiro, na cidade de onde eu sou. E aí fui embora para Belo Horizonte estudar. Lá eu tinha o teatro. Então eu parei de ler. Eu me tornei um pé. A minha família me mandou para BH para estudar e eu parei de ler. Porque aí eu ia para o teatro todo fim de semana, o quanto podia, porque estava encantado de poder ir ao teatro, que era uma coisa que eu não tinha tanto acesso na minha cidade. E quando chego em Belo Horizonte, então e aí essa história da coleção Vagalume, Regina, salvou a minha 5ª série, porque eu parei. Parou de ter pesadelo. Eu parei de assistir Aqui e Agora, porque eu preferia ficar lendo, porque assim, ficava ali, olhando a hora de começar a novela, mas sem querer parar a leitura. E você falou também, Odilon, que você parou de ter pesadelo depois que você... Parei de ter pesadelo, exatamente. Parei de ter pesadelo, porque eu parei de alimentar o meu imaginário com aquela porcaria. Né? E, ao mesmo tempo, hoje, eu percebo que foi muito bom ter existido Aqui e Agora, porque eu entendo que, às vezes, aqueles jornalistas precisavam fazer aquilo para
para ganhar a vida e sei lá o quê. Mas também me deixou essa questão assim, até quanto vale a pena? Eu nunca digo dessa água não beberei, nem jogo pedra, porque eu sei que a sobrevivência faz com que a gente se venda. A gente sabe que a ética, às vezes, é corrompida. A gente sabe que, inclusive, é a estrutura social que faz as pessoas terem que fazer mil coisas para se manterem vivas. Mas me deu muita convicção para o futuro de que há um limite, de que eu não gostaria de prejudicar o sono de uma criança, sabe? Ainda que isso possa acontecer, porque eu posso estar envolvido num projeto de ficção como ator, que é um projeto que eu próprio não assistiria hoje, que causa o efeito nos espectadores, o mesmo efeito que Aqui Agora causava, porque a gente sabe que também o entretenimento lida com ferramentas muito parecidas, né? E aí vou para BH, Regine, foi o ano em que eu descobri a obra do Chico Buarque, e que é onde o nosso caminho se cruza, porque depois você chega na minha vida sem saber, que eu já estava com seu livro lá. Maravilha. No meu aniversário de 14 anos, eu pedi para ver um espetáculo chamado Mulheres de Holanda. Teve um no Rio, do Naum, mas teve um outro, completamente diferente em Minas, que é do Pedro Paulo Cava, que era um recorte do feminino na obra, na música e na dramaturgia do Chico. E eram 15 mulheres em cena, só um homem. O homem era o único que não falava, só tinha, sei lá, uns 4 versos de Beatriz no final do espetáculo, um espetáculo de mais de 2 horas, um musical que ficou 2 anos em cartaz em BH, com o teatro lotado. Eu assisti aquilo e fiquei completamente deslumbrado de perceber que a música tinha narrativas, de que a música falava... Algumas canções tinham narrativa e umas que não tinham falavam por imagens. Eu ainda era como se eu estivesse entendendo pela primeira vez na prática o que era uma metáfora. Isso por quê? Eu cheguei em Belo Horizonte, vindo do interior, estava fazendo novos amigos, apaixonado por aquelas pessoas que eu estava conhecendo e querendo dizer para elas, nossa, eu queria muito ter conhecido vocês antes. Vocês teriam adorado ser da nossa 5ª série e ler Coleção Vagalume com a minha professora, que era maravilhosa. Sabe, tinha essa vontade de dizer. Aí vou naquele espetáculo e me deparo com Valsa Brasileira, do Chico, que falava dessa sensação, do Chico e do Edu Lobo, que falava dessa sensação por imagens. Eu falei, caramba, ele está dizendo dessa sensação que eu estou vivendo. Mas ele não está dizendo assim, dessa forma objetiva, como eu acabei de dizer. Ele está dizendo, vivia a te buscar, porque pensando em ti, corria contra o tempo. Eu descartava os dias em que não te vi como de um filme, a ação que não valeu. Rodava as horas para trás, roubava um pouquinho e ajeitava o meu caminho só para encostar no seu. Subia na montanha, não como anda um corpo, mas um sentimento. Eu surpreendia o sol antes do sol raiar, saltava às noites sem me refazer e pela porta de trás da casa vazia eu ingressaria e te veria confusa por me ver, chegando assim 1000 dias antes de te conhecer. Aquilo fez assim para minha cabeça. Eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Entende? Odilon, você continua me emocionando. O jeito como você disse agora, a letra da música é muito emocionante. Fiquei emocionada mesmo. Mas eu entendo o que você está dizendo e mais uma vez, é isso, a tua sensibilidade. Eu acho incrível, porque, quer dizer, eu te interrompi, mas você vai continuar falando. Eu acho incrível porque você faz essas leituras sem cenário, sem maquiagem, sem figurino, sem nada. É você. E, no entanto, na hora que você fala, já não é mais você. São 1000 coisas. Né? É tudo que você traz, né, nessas palavras. Então, continua contando a sua história de paixão pelas palavras, pela democracia também, eu espero, né, pela literatura, e é isso, a tua matéria é a palavra, né? Não, na hora que você está fazendo isso que você está fazendo agora online, e com a Clarice, quando eu vi você falar o texto do Guimarães Rosa, é isso, você se transforma sem precisar se transformar fisicamente como no teatro, né, esteticamente. Eu sou de uma geração, no fim do teatro, né, que a gente pegou uma onda muito do teatro físico, um teatro que queria se comunicar através de outras, que prescindisse da palavra. E eu tinha um professor que era de uma geração mais antiga, um professor
que estudou cinema nos Estados Unidos, ele tinha uma interpretação mais realista, e eu gostava muito dele. E eu, quando ia ao teatro e o via, eu falava, gente, ele é maravilhoso. E ao mesmo tempo, para a moçada daquela geração, da minha geração, ele era um pouco considerado antigo. Então, eu pensava, há pessoas à frente do seu tempo. Eu acho que eu sou atrás do meu tempo, eu devia ter nascido antes, né? Tem gente que está à frente, eu acho que não, eu acho que eu sou antigo. E eu chamo Odilon, né? O nome do meu avô. Aí eu falei, caramba, eu devo ser antigo mesmo. E até no nome eu já sou antigo, né? Ninguém mais chama Odilon, só eu sou, eu sou. E aí chegou um momento, Regina, que eu entrei em todas essas ondas do teatro contemporâneo e adoro. Foi riquíssimo trabalhar outras possibilidades de expressão através do corpo. Eu sou fã da companhia Dos à Deux, que era radicada na França, agora está aí no Rio, que é do teatro gestual. Eu acho aquilo, se há uma coisa que eu também gostaria de aprender a fazer ainda nessa vida, é aquilo. Mas eu amo a palavra. Eu acho a palavra linda porque ela já me abriu muitas janelas na vida, sabe? O teatro, a literatura, os filmes que me levaram depois à literatura, para conseguir nomear os meus processos internos e o mundo que me rodeia, assim. Eu não respondi a sua primeira pergunta direito, assim, como que a literatura me salvou. Eu contei da quinta série, mas mais recentemente no espetáculo eu conto da Maria da Paz, que foi minha babá, que morreu em É 2015. lindo, lindo. E ela, sabe, eu atravessei o luto da Paz lendo Manuel de Barros e lendo Guimarães Rosa, porque o Manuel de Barros me dava a pureza que eu enxergava nela, e o Guimarães Rosa me levava de volta para Minas, para a linguagem que era da Paz. Eu aprendi a falar com todas as sílabas e no teatro, né, mas não era o meu sotaque de infância. E a da Paz, ela conservou eu convivia com uma personagem, de certa forma, rosiana, que também eu trago a criança que eu fui, né? E aí, olha, nasceu um filho da minha, eu nasci. A minha irmã teve um filho em 2015, no ano que a da Paz morreu. Um dia minha mãe ligou. Você explicou que a da Paz era a pessoa que trabalhava na sua casa, que criou você e a sua irmã. Contei, sim. Contou aqui, tá? A da Paz foi essa pessoa que, quando eu nasci, ela já trabalhava lá em casa. Meu pai morreu, eu tinha 5 anos e meio, então ela adotou as duas crianças, eu 5 anos e meio, minha irmã caçula 1 ano e pouco. E aí, já nessa altura da vida, eu com 30 e tantos, e ela morando com a gente em Belo Horizonte, a minha mãe ainda mora no interior, mora lá em Minas. A minha irmã estava ninando o filho dela, recém-nascido, e a minha mãe ligou, perguntando, e aí, da Paz, como é que Bruna tá? Tá tudo bem? Aí ela disse assim, Bruna tá lá no quarto, tá suçando a criança. Suçar, que é... Suçar é um verbo que eu não ouvia há décadas. Aquilo me encheu de uma emoção. Eu tinha esquecido da existência desse verbo lá na nossa cidade, na nossa região. Ninar com som, né? Ninar com som. Suçar. Ah, é lindo suçar. E eu ouvia isso quando era criança, quando alguém dizia, não, tá ali suçando o menino. E aí eu ficava muito emocionado, porque ela manteve em si esse repertório. Com a morte dela, eu me refugiei na literatura do Rosa e do Manuel de Barros, buscando estar a linguagem me levava para dar paz, né? Eu não sou muito religioso, então se não for a arte, se não fosse a arte, eu não teria como buscá-la de uma outra maneira. E ela era muito religiosa, então eu tenho o maior respeito ela era super católica, eu acho que era linda a religiosidade dela, mas eu não tive essa, né? Tive um outro jeito de caminhar na vida. Então eu acho que a literatura, porque a gente diz a literatura não serve para nada, né? Ela não serve para nada numa sociedade utilitarista, nesse sentido, em que as coisas servem como coisas. Mas eu tenho dificuldade de dizer isso da literatura, porque subjetivamente ela me serve, é como se me desse manancial e sentido, alimento para eu viver cotidianamente. Em tudo. Eu fiz uma peça chamada Aqueles Dois, baseada no conto do Caio Fernando Abreu, que diz, eu fiz essa peça, apresentei mais de 400 vezes, e tem um momento que morre a mãe de um dos personagens, e
e o personagem, e ele escreveu algumas cartas para a mãe que ficaram na gaveta. Ele adiou para levar ao correio, e agora a mãe morreu e ele tinha uma gaveta cheia de cartas não enviadas. Olha, de tanto repetir isso todo dia, eu repenso a relação com a minha mãe. Eu não quero ter cartas na gaveta, né? Então, assim, eu acho que a literatura, ela te antecipa situações da vida, e você diz, eu estou conseguindo sentir o que eu sentiria se eu estivesse vivendo isso, estou sentindo, vivendo a vida aqui desse personagem, né? No seu livro, A Cápsula, por exemplo, a culpa que o Ildefonso é um personagem do livro da Regina, que ele é um garoto com o nariz escorrendo, e que ele fica amigo do protagonista do livro. E ele arruma um trabalho muito interessante, que é pegar as latas de filme no trem, que o pai dele trabalha no trem, e ele vai com um carrinho de mão levando para o cinema, que é o cinema que é perto de onde eles moram. E aí acontece, um dia eu não vou contar porque vocês devem ler e não perder a graça, mas tem um dia que o pai dele passa mal no trem, avisam, só que ele tem essa responsabilidade, é uma criança, ele se sente responsável, o cinema está cheio, esperando aquela lata chegar, e ele leva essas latas e depois vai ao socorro do pai. E ele fica com essa culpa, carrega essa culpa para a vida. Eu acho que quantas vezes a gente coloca o trabalho na frente dos nossos afetos? Então, sem dizer isso, como eu estou dizendo agora, que é uma possibilidade de leitura para essa cena, você me faz vivenciar a dor dessa criança, e você faz eu pensar, poxa, por que ele acreditou que essa responsabilidade do trabalho era importante? Claro que era importantíssimo, ele honrar com aquela responsabilidade que ele tinha, mas faz com que eu, enquanto indivíduo, pense, se eu viver uma situação parecida, sinto muito as pessoas que estão no cinema esperando a fita, mas a minha mãe, a da Paz, o meu pai, eu transporto para a minha história, eu digo, elas não podem esperar. Eu lamento, the show must go on é uma mentira, o show pode parar, e deve parar, e que pare quando há coisas mais essenciais que o show, entende? Então, a relação é essa, a coisa te atravessa, né? Eu estou falando do seu livro agora, porque várias coisas nele me atravessam, né? O meu pai morreu quando eu tinha 5 anos e meio. Você tem um personagem que é o pai dos gêmeos, que é extremamente violento. Quantas vezes eu não pensei, cara, o meu pai é um herói na minha vida, porque tudo que chegou dele para mim, enquanto memória, foi de um pai herói. E isso me norteou. Sem o meu pai estar vivo, tudo que ele deixou de memória ou de ação que ele fez na vida me chegou como lição, me chegou fazendo que eu quisesse ser uma pessoa melhor. Agora, quantas vezes eu vendo pais de amigos meus, como pais dos gêmeos, eu pensava, ai caramba, mas será que se meu pai fosse vivo, será que... Eu preferia nem pensar, né? Mas uma criança pensa. Eu falo, não, meu pai não ia ser isso, um pai violento, que bate nos filhos, que chega bêbado em casa, e ao mesmo tempo, você humaniza o personagem, porque o masculino, eu convivi numa casa muito só de mulheres, então eu não tive mulheres pelas quais eu sou muito admirado. Eu fui buscando homens como o Chico Buarque, que já te falei que foi meu ídolo de adolescência, para eu poder me ancorar, porque a verdade é que eu achava o homem um ser frágil, um ser tosco. Eu falava, por que homem é assim? As mulheres são tão interessantes e veem a vida de um jeito. Por que homem tem... Porque o masculino nos leva a ser idiota, entende? A experiência do menino, do adolescente, olha, ele está apaixonado pela menina. Apaixonado, descobrindo o sexo com ela. Aí ele chega no grupo de amigos dele, a primeira pergunta do amigo o mais descolado da turma é, e aí, já chupou a buceta dela? E aí, já deu para ela? E o cara fala, para, bicho, para de falar assim, não vai contar não, bicho? Conta aí, e aí ela dá o cu. Então, olha isso. Então, há uma interferência, ele está tentando construir junto com aquela menina uma poesia, e o vocabulário e as frases que ele constrói com ela, isso constrói a relação dos dois. No entanto, ele tem uma interferência
no imaginar, as imagens do que ele está vivendo, elas ficam depois adulteradas com esse outro repertório, que tem que coexistir, é claro, mas ele precisa, ele quer também continuar com os amigos dele, entende? Então, o masculino é formado dentro disso, com um vocabulário tosco, com um repertório tosco, muitas vezes, desconstruindo uma possibilidade de um olhar um pouco mais delicado, difícil usar essa palavra às vezes, mas... Então, assim, eu acho que a linguagem, a palavra, as imagens, a maneira como a gente significa as coisas, diz da nossa história. É o jeito como a gente vai construir a narrativa da nossa própria vida. E aí isso vai deixar o nosso olhar impregnado em tudo. E aí você diz, mas, né? E aí você não, você sabe disso tudo, eu estou chovendo no olhado, mas uma pessoa poderia me dizer, mas o que isso tem a ver com a vida prática? Tem a ver que você vai chegar no caixa de supermercado e vai entender que é uma pessoa como você que está te atendendo e que, às vezes, ela leva uma vida desgraçada e é preciso que você enxergue essa vida para se indignar com aquilo. E talvez a arte, a literatura, de tanto te convocar a te colocar em outras histórias que são fictícias, te faça se colocar no lugar do outro na vida real, que, no fim das contas, são narrativas que também estão sendo construídas. Então, eu amo a literatura, a arte, o teatro e tudo, mas a literatura... Odilon, deixa eu te dizer uma coisa. Estou muito impressionado. Você é muito jovem. Você disse que seu nome, Odilon, é um nome velho, que ninguém mais tem esse nome, mas eu acho que você já nasceu com 100 anos de sabedoria e de humanidade. Eu tô muito impressionada com todo tudo isso que você falou, e essa história da empatia, que é o que está faltando tanto no nosso país hoje, né? A gente tem um presidente que não tem a menor empatia. A gente sabe, as pessoas que são mais humanistas sabem como é necessário isso, como você está dizendo, mas diante disso tudo, diante da sua fala, eu queria te perguntar uma coisa. Você acha que foi a tua formação, você cercado de muitas mulheres, o lugar onde você nasceu, claro, aí passando pela literatura, porque muita gente pode ler muito e não se impregnar dessa humanidade que você tem. Como é que você se formou? Como é que você é essa pessoa que você é hoje, tão especial? Eu acho que a convivência olha, a Maria da Paz, eu tenho certeza que a minha tentativa é ser um pouco dela, mas e nunca vou conseguir. A maneira como a minha mãe se relaciona, claro que tudo há limite, porque a minha mãe, por exemplo, se doa muito para o outro, não preocupa consigo. Então, eu gostaria que ela se olhar. O meu pai, quando meu pai morreu, a minha mãe tinha uns 30 anos. Para te dizer a verdade, a minha mãe trabalhou feito uma louca para que eu e minha irmã pudéssemos estudar, pudéssemos ir para Belo Horizonte, abrindo mão da nossa convivência, inclusive. Ela sacrificou a vida. Eu não acho... Eu fui beneficiado com isso, mas para isso a minha mãe se sacrificou. A da Paz se sacrificou. Elas não tiveram as mesmas escolhas que elas nos proporcionaram. Eu não faço análise agora, não estou fazendo análise agora, mas essa é uma questão que se eu estivesse fazendo análise hoje, eu voltaria com ela todo dia, porque eu não me conformo da minha mãe ter se sacrificado tanto para que eu pudesse, assim como a da Paz, a Maria da Paz, que foi empregada doméstica na nossa casa a vida inteira, virou para mim uma segunda mãe. Eu acho que ela nos adotou e a gente a adotou como mãe, era uma relação profunda, mas ela vem de uma tradição escravocrata brasileira, porque as empregadas domésticas vêm dessa tradição. E me dói, porque é uma das pessoas que eu mais amo na vida. Então, a partir do micro, a minha indignação com o macro vem por causa do micro, porque é no micro que eu vejo a minha mãe que eu amo e falo, por que essa mulher teve que se sacrificar? Por que essa outra mulher também? Que direito? Que privilégio tinha eu? Olha, eu era o único homem da casa. A minha irmã caçula já sabia arrumar a cama, já sabia ajudar na cozinha, eu nunca precisei. Chega um momento, e demorei a perceber, mas chega um momento que não tem como, isso fica muito evidente e dá uma tristeza. Entende? Saber que mesmo morando numa casa em que não havia uma figura masculina,
o machismo estava tão introjetado que aquelas mulheres achavam que eu precisava ser tratado como o homem da casa, uma criança que tinha mais direitos que elas próprias. E não tem como, em algum momento, você não questionar isso. Então, eu convivi com uma gente muito bonita, Regina, na roça, uma gente muito simples, materialmente falando, mas de uma riqueza que... Eu encontrei pessoas de riqueza humana em Belo Horizonte, não posso dizer que não, mas da natureza de riqueza dessa gente simples do Vale do Jequitinhonha é uma natureza específica, como tem em todos os interiores. Tu fala, você vai encontrar no Nordeste, em todos os interiores você vai ter gente assim, no mundo inteiro. Mas essa gente... Olha, hoje, eu gostaria muito de servir, de fazer alguma coisa que não prejudicasse aquele menino que eu fui, que vi aqui agora, para honrar eu fui o projeto de vida da Paz. Com ou sem escolha, ela abraçou esse projeto de vida, que era criar 2 crianças, eu e minha irmã caçula. Eu preciso honrar isso. Que não é pouca coisa, né, Odilon? Não é pouca coisa. E ela se empenhou dando o seu melhor para que a gente pudesse se formar. Eu não posso desperdiçar isso, porque ela investiu a própria vida. O investimento de uma vida é uma coisa imensurável. Eu não estou falando no lugar da culpa, da dor, do peso. Não tem peso. Tem desejo, tem vontade de que ela saiba se existir um outro lugar, de que valeu a pena. E se não existir um outro lugar, que eu saiba que eu estou honrando o investimento que ela fez. Né? E eu uso a palavra investimento com um pesar imenso, por aqui estou um pouco comovido de estar cortando isso tudo e não estar achando outra palavra, porque não é investimento, é mais do que isso, é uma construção de mundo, é uma construção de mundo, é de acreditar. A da Paz, quando Mineirinho, por exemplo, a da Paz, eu conto isso na peça quando Mineirinho é escolhido. Quando um brasileiro, recentemente, assim, já tem uns 7 anos, né? Ele foi condenado, você deve lembrar disso, eu não lembro o nome dele agora, ele foi condenado à morte na Indonésia por tráfico de drogas. Eu lembro disso. Aí, quando foi consumada a sentença, a da Paz chegou para mim indignada naquele dia. E ela disse, se ele errou, que encontrassem um outro castigo, mas matar não. Porque matar não está certo. Ela estudou até a 4ª série. Há uma humanidade... Bom, a gente está vendo isso, gente com pós-doutorado que não tem humanidade nenhuma. Né? O livro isso que eu ia falar, tem muita gente que foi criada por mulheres como a da Paz e que nunca olharam para elas. Exatamente. Com toda a dedicação que elas tiveram. É muito triste isso. Então, é preciso essa abertura de alma que você tem. Deixa eu só te dizer que a Altelina Forte está dizendo assim, Odilon não deve ficar triste pela mãe ter se sacrificado, porque a recompensa das mães é ver os filhos vencer. E a Vanderlene dizendo a mesma coisa, tenho certeza, todos estão orgulhosas desse humano doce e forte que você é. Muita gente aqui emocionada com a sua fala. E a Cristiane Schlecht também entrando aqui como novo membro. Enfim, não querendo te interromper, já te interrompi. E... Não estou interrompendo, não, não me interrompeu de jeito nenhum. Eu é que falo desembestado. Tem um nome aqui que eu não consigo ler, dizendo sua mãe já deve se sentir bem honrada de ter um filho como você, Odilon. O que você quer continuar contando a sua história? Que eu estou assim, não consigo nem parar de ouvir você falar, porque eu estou encantada. Mas eu também queria uma palhinha, ver o que você escolheu para a gente hoje, antes que o programa acabe. Tá bem. Só comentar isso, sua mãe já deve se sentir bem honrada de o ter como filho Odilon. Sabe que eu vou só citar, a gente se conheceu também por causa do Guimarães, né, Regina? O primeiro contato seu comigo foi, com consciência, assim, foi por causa do Guimarães. No Grande Sertão Veredas, o Guimarães tem uma frase que diz assim, eu não vou lembrar de cabeça, então vai ficar uma adaptação, mas ele diz, todo mais cruel criminoso é muito bom filho, bom marido, bom pai, bom amigo de seus amigos. Sei desses, ele usa sei desses para dizer, conheço desses, né? Estou dizendo isso porque eu acho que minha mãe se sente super orgulhosa de me ter como filho,
Mas eu quero voltar, já que eu citei Mineirinho, que o da Paz falou, do Lázaro, que foi morto naquela caçada brutal do primeiro semestre, né? Aqui no Brasil. Eu vi uma entrevista da mãe dele. A mãe dele dizia, olha, o meu filho é muito bom filho para mim. É muito bom filho. Eu não acredito que seja ele que esteja fazendo isso. Deve ter mais gente junto, porque o Lázaro que eu conheço seria incapaz de matar essas pessoas. Então, o filho é o filho. Né? E é preciso que eu enxergue a humanidade dessa mulher, porque é muito provável que para ela, ele realmente seja um ser humano lindo. Ele não é um monstro, ele é um ser humano. Então, o que a literatura também me ajuda muito, e o teatro, a minha profissão não me permite não buscar o Lázaro que há em mim. É duro, eu vou dizer uma coisa duríssima agora, mas eu fiz um espetáculo em 2018, cujo personagem se assemelha muito ao nosso presidente. Então, eu comecei o processo apontando o dedo para ele, né? Apontando para aquele personagem. Até que eu tive um encontro com o personagem era extremamente racista. Eu fazia o conto na íntegra, um conto do André Santana, que chamou Importado Vermelho de Noé. E então fui procurar amigos, artistas pretos, para saber como é que eu vou lidar com esse racismo em cena, porque é uma reivindicação de alguns movimentos pretos, para que a gente não reforce o racismo acreditando que está criticando o racismo. Então, que haja um contraponto dentro das próprias obras. Né? Então, fui atrás deles para saber o que fazer. E a Soraya Martins, que é uma atriz e pesquisadora de BH, me fez a pergunta, Odilon, o que é ser branco? Porque nós pretos temos que responder essa pergunta a vida inteira. Se você está racializando a sua peça, se é de raça que você está falando, você tem que responder o que é ser branco. Eu me assustei com a pergunta, porque, na verdade, nós nunca somos perguntados. E aí ela me disse, porque o branco se acha a raça natural. Então, o branco não se pensa branco. Né? Diferentes são os outros. O branco, ele não se pensa, eu sou o branco. E aí essa pergunta me fez virar o dedo para mim. Procurar quanto daquela figura há em mim. É claro que a nossa primeira resposta sempre é nada, tá louco? Eu sou ótimo, eu sou uma pessoa... Não, eu sou ótimo, não tenho nada. Mas essa pergunta eu não posso. Essa pergunta que me é feita é como uma pergunta psicanalítica, ela me exige ir fundo nela. E aí você começa a encontrar quanto dessa estrutura perversa me favorece, ainda que eu não quisesse. E continuará me favorecendo, ainda que eu quisesse abrir mão dela. E quanto desse personagem há em mim. E eu fui fundo. Não vou entrar muito nesse assunto, porque ele é longo. Ele exige um programa inteiro, esse assunto. Foi doloroso, mas para mim foi muito importante essa autoanálise, essa autocrítica. Então, nisso, eu fico sempre tentando entender mais do que eu ficar julgando ou entendendo o indivíduo, entendendo as estruturas que fazem com que esses indivíduos surjam. O tipo de estrutura de pensamento, o tipo de estrutura social, de estrutura econômica, as estruturas que formam, porque assim como o Lázaro, que foi morto, dentro dessa estrutura não adianta matar o Lázaro, porque outros tantos ocuparam essa função numa estrutura que requer que ele exista. Assim como o presidente que temos. O que mais me interessa hoje saber é por que tantos brasileiros desejam e se identificam com isso. Porque enquanto esse pensamento existir nos corações de milhões de pessoas, vai ter sempre essa guerra deles sonhando em ter de novo um semelhante. Né? Porque é como a estrutura da pena de morte, para quem acredita. Mata o bandido e acaba amigo. Não, o bandido não surge do nada, ele surge numa sociedade cuja estrutura, em todas as classes sociais, cria bandidos. Né? Mas, enfim, isso tudo porque ela falou da mãe, tá vendo? Uma coisa e eu não faço o que você me pediu, que ela não deixa. Um gatilho, uma coisa que vai, mas é isso, da literatura traz essas coisas para a gente. Né? Verdade. Odilon, a gente tem 10 minutos, você quer contar mais alguma coisa? Você quer mostrar para a gente, você escolheu algum texto para dizer para a gente? O que você quer fazer? Fica à vontade. Você pode escolher, olha, eu trouxe
Como lá no espetáculo Público Escolhe, eu preferi trazer para que você escolhesse na hora. Você pode escolher um pedacinho da Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa, ou uma crônica da Clarice. Eu trouxe duas, para que você pudesse escolher uma. Uma se chama A Opinião de um Analista sobre Mim, e a outra se chama Não Entender. Ou um trecho curto, né, da Terceira Margem do Rio. Pode escolher. Pois é, como eu acabei de ver Clarice, acho que eu queria ver a Terceira Margem. Mas se der tempo, a gente também fala uma Clarice? Tá bem. Então, bom, eu vou começar a conversar com vocês com o meu sotaque de infância, porque a leitura subjetiva, né, a gente imagina os personagens conversando, a voz deles, e muitas vezes são os nossos. Eu leio o livro da Regina e, na minha cabeça, ninguém fala X, né? Eles conversam com as vozes do povo que eu conheço, não tem muito jeito, é assim que a gente... Um ou outro, claro, você quer... Se um personagem fala para você assim, quer café, bicho? Aí você já imagina o cara que conversa e que pergunta, quer café, bicho? Né? Tem uma cena no livro da Regina que o cara pergunta para o outro assim. Mas, tirando isso, então, no Guimarães Rosa, eu volto para o meu sotaque de infância, dos velhos da minha infância, do povo da feira, das pessoas que trabalhavam na minha casa. Estou assim para vocês já acostumarem, quando a gente entrar na Terceira Margem, vocês não estranharem demais, porque é assim que eu escuto o texto quando eu leio, né? E o Guimarães escreveu assim: nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo, e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei a informação do que eu mesmo me lembro. Eu não figurava mais estúrdio, nem mais triste do que os outros conhecidos nossos, só quieto. Nossa mãe era quem regia e ralhava no diário com a gente, minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que, certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Era a sério, encomendou a canoa, especial, de pau de vinhático, pequena, mal com a tabuinha da popa, para caber justo o remador. Mas teve que ser toda fabricada, escolhida forte, arqueada em rijo, própria para dever durar na água por uns 20 ou 30 anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia, seria que ele, que nessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescarias e caçadas? Nosso pai nada me dizia. Nossa casa, no tempo, ainda era mais próxima do rio, obra de nem quarto de légua. O rio, por aí, se estendendo grande, fundo, calado que sempre, largo de não se poder ver a forma da outra beira. E esquecer, não posso, do dia que a canoa ficou pronta. Sem alegria, nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras palavras, não pegou matula e trouxa, não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva, de pálida. Mascou o beiço e bramou: você vai, você fique. Você nunca volte. Nosso pai suspendeu a resposta, espiou manso para mim, me acenando de vir também por uns passos. Temi a ira de nossa mãe, mas obedeci de vez, de jeito, o rumo daquilo me animava. Chega com propósito, eu perguntei: pai, o senhor me leva junto nessa sua canoa? Ele só retornou o olhar em mim, me botou a bênção, com um gesto me mandando para trás. Eu fiz que vim, mas ainda virei na grota do mato para saber. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou pelo remar. A canoa saiu se indo. A sombra dela, por igual, feito um jacaré, comprida, longa. Nosso pai não voltou. Aí continua o conto, né? Mas eu amo esse conto, eu sei ele assim de cor, já narrei para minha família uma vez num jantar lá em casa. Maravilhoso. E quando eu terminei, Regina, foi tão bonito, eu terminei o conto e minha mãe disse assim, que é a história desse filho, né, que fica esperando a volta desse pai. E esse conto me ajudou, eu acho, a também elaborar a morte do meu pai. Me ajudou a nomear de espera, a espera que eu tive, uma vida inteira, né?
E aí chega uma hora que você, nomeando, alguma coisa muda. Você permite, talvez, que a canoa siga seu rumo. Ou você entende que você talvez não vá ter acesso a essa terceira margem, para onde meu pai foi. Sei lá o que é que muda dentro de si. Eu não sei nomear em palavras, eu não sei traduzir, mas eu sinto que algo acontece. E quando eu terminei de contar, eu fico emocionado de contar isso, porque quando eu terminei de narrar esse texto para minha família, a minha mãe, que foi essa mulher que ficou lá na roça, na cidade pequena, trabalhando para que a gente pudesse estudar, que não é uma mulher exatamente das letras, mas de uma sensibilidade afloradíssima, inteligentíssima, a minha mãe disse assim: ô, meu filho, é a sua história, né? Ah, eu fiquei muito emocionado, entende? Desse salto poético que ela deu, e ali, na frente de todo mundo, os irmãos dela todos que estavam juntos e que acompanharam todo o sofrimento dela na viuvez e na morte do meu pai. Então, assim, eu não entendo nada de literatura, sabe? Assim, de teoria literária, eu não entendo nada, sou um completo ignorante. Porque a literatura, para mim, está muito entrelaçada à vida. Antigamente eu pensava, eu acho que vou fazer um curso de letras. Mas eu pensei, acho que não, eu acho que eu vou querer ser só leitor mesmo. Eu sou só um leitor e está ótimo. Odilon, você entende tudo de literatura. Olha aqui as pessoas falando, o Sérgio Luquim dizendo, em lágrimas. A Marisa Andrade dizendo, conheci esse conto há pouco tempo, amei, fiquei emocionada ao ouvir a sua interpretação. Vanderlan dizendo, Guimarães com Odilon é ainda mais especial. Como diz Clarice, vive, ultrapassa qualquer entendimento. Salve, salve essa tarde maravilhosa com vocês. Então, está todo mundo aqui muito, muito emocionado, muito grato de você estar aqui trazendo esse presente para a gente, porque isso é um presente e é um respiro, sabe? Nesse momento de tanta materialidade, digamos assim, de tanta tristeza, de tantas mortes, das artes, da cultura tão castigadas, a gente te ouvir realmente impressionante. E muito, muito, muito bonita a reação da sua mãe. Temos 2 minutos. Você quer se despedir? Você quer dizer alguma coisa? Eu quero convidar as pessoas para verem na Sala com Clarice, a última apresentação no sábado, às 8 da noite, pelo Zoom, ingressos na Simpla. Mas eu queria me despedir com uma imagem desse outro livro seu, O Chico Cidade Submersa, que também é lindo e que é lindo esse livro, com fotografias do Bruno Veiga, e tem esse aqui eu acho que traduz um pouco o meu jeito de não querer sair, às vezes, do assunto da literatura na vida. Essa imagem aqui, que é de uma fantasia depois do Carnaval, que está associada a Ela Desatinou, do Chico. Linda, e essa né? música é linda, porque chega quarta-feira de cinzas e uma pessoa não quer voltar para a vida, ela quer continuar, que é uma mulher, e o Chico escreve, ela desatinou, viu chegar quarta-feira, acabar a brincadeira, bandeiras se desmanchando, ela ainda está sambando. Ela desatinou, viu morrer alegrias, rasgar fantasias, os dias sem sol raiando, ela ainda está sambando. Ela não vê que toda a gente já está sofrendo, normalmente. Toda a cidade anda esquecida da avenida onde ela desatinou. Viu morrer alegrias, rasgar fantasias, os dias sem sol raiando, e ela ainda está sambando. Quem não inveja a infeliz? Feliz no seu mundo de cetim, assim, debochando da dor, do pecado, do tempo perdido, do jogo acabado. Ela desatinou. Odilon, eu não sei, mas o programa está acabando, ainda bem, porque senão eu não ia conseguir nem mais falar aqui. Obrigado, viu, Regina? Muito obrigado. Você vai voltar aqui muitas vezes, sem dúvida, sempre que você puder. E também recomendo a todos que assistam. Sábado, não é só sábado, Sábado. Sábado, assistam na Sala com Clarice. É só procurar no Google, né? Ir no Simpla e procurar na Sala com Clarice, comprar um ingresso e assistir o Odilon, que é tudo de bom, é tudo que a gente precisa. Queria te agradecer muitíssimo, não só por você estar aqui com a gente, mas por você ser quem você é.
Eu também te agradeço pelos mesmos motivos. Muito obrigado. E muito obrigado por ter me contado a história do Chico na minha primeira juventude. Ai, Muito mesmo. fico muito 21 feliz. anos depois, posso te agradecer. Que Que bom. oportunidade você me deu. Muito obrigado. Ah, uma alegria, uma honra ter você aqui. Muito obrigado, obrigado a todos que também acompanharam aqui com a maior emoção. E até uma próxima, Odilon. Até. Beijo Um beijo. grande, a gente se fala. Um beijo.